fixa disso, né? Que é a dialética hegeliana ou hegeliana, que muitas vezes confunde com a do Marx. Mas a palavra, no fundo, ela tem uma longa história. E a origem dela está na sociedade grega. A origem da palavra vem com o Zenon, filósofo grego. Platão também usava. Só que o sentido que esses autores davam para a dialética é o sentido que a gente vai ver nos dicionários hoje. A arte do diálogo. Até que o Platão escrevia diálogos. Então a ideia da dialética nesse período histórico é de algo bem simples, ou seja, não tem a estrutura e a complexidade que vai assumir posteriormente, principalmente a partir de Hegel e Marx. E aí depois de Platão e Zenon, né, Plotino na Idade Média e vários outros, né, vão usar a palavra, né, com um significado semelhante. Plotino já começa a falar da totalidade, da questão do atomismo, da totalidade, ele já complexifica um pouco mais a questão dialética. Mas quando você fala, né, de dialética, está falando da palavra. Ou seja, aí é uma questão. Agora, vários elementos que Hegel e Marx vão usar para analisar a realidade, já existiam outros pensadores sem eles usarem a expressão dialética. Então, alguns autores vão falar que Marx, né, ele vai ter como ponto de partida de inspiração Heráclito. Heráclito, na verdade, ele não usava a palavra dialética, não foi um autor que fez discussões sobre dialética. Mas ele tinha algumas ideias, como a ideia do movimento. Aquela velha frase dele, né? Um homem não toma banho 2 vezes no mesmo dia. Para mostrar a questão da transformação, da mudança. Ou seja, o homem já não é mais o mesmo e nem o mesmo. Então, por isso, né? Só que Heráclito deixa alguns fragmentos. Então, em cima de alguns fragmentos, alguns já fizeram. Um autor russo escreveu um livro, né? Heráclito, a dialética materialista, para mostrar, né, a influência do Heráclito no pensamento do Marx, etc. Algo é totalmente especulativo. Embora o Marx conhecesse a filosofia, né, do Hegel, até a doutorado dele sobre Demóstenes, ele também lia Aristóteles e vários outros autores dele. Então ele lia também Heráclito. Mas não era, o Heráclito não tinha nenhuma concepção mais estruturada, né, de dialética, e portanto, o que se pode falar de Heráclito é que ele trouxe a ideia de movimento, né, a ideia de transformação. Aristóteles e Kant eram os dois autores que o Marx, né, fazia leitura, e também tiveram um papel, né, principalmente Kant. O jovem Marx ele usa várias expressões kantianas, inclusive o imperativo categórico, né, que é uma ideia da moral kantiana. Quando o Marx vai construir a concepção dialética dele, então esses autores têm algum elemento, né, mas não são autores fundamentais. Então, na verdade, quando o Marx vai construir a sua concepção dialética, ele vai ter algumas fontes de inspiração que são mais presentes e fundamentais para esse processo. Aí eu coloquei a economia política inglesa, o socialismo utópico e a filosofia alemã. É claro que, quando Marx vai discutir dialética, o principal texto dele, onde ele estrutura mais sua concepção dialética, está no texto O Método da Economia Política, que está lá no livro Contribuição para a Crítica da Economia Política. Ele vai discutir como que a economia política, né, faz pesquisa. Então ele parte dos economistas ingleses, Adam Smith, David Ricardo e também os outros economistas. E é a partir dessa discussão que ele vai apresentar sua concepção de dialética de uma forma sintética. Então ele faz discussão da necessidade da abstração, né, para chegar ao concreto. Então ele vai fazer essa discussão baseado no que os economistas colocavam, só que ele tinha toda uma outra estruturação anterior a isso, que é onde vem as outras fontes de inspiração dele, especialmente aí a concepção da filosofia alemã. Então Marx ele vai iniciar seus primeiros estudos, né, na universidade, lendo os vários filósofos, mas vai se aliar com os chamados hegelianos de esquerda, o neo-hegeliano. Então ele tinha uma sólida formação no pensamento de Hegel. Só que ele era um autor, ele era um pensador que fazia, né, tinha toda a erudição. Então ele lia os filósofos gregos, os Hegel, Feuerbach e os socialistas utópicos. Na verdade, em matéria de método, eles não contribuem muito. Eles contribuem mais num elemento que é a perspectiva do proletariado. Então o socialismo utópico emerge enquanto uma concepção que
a partir de Proudhon e alguns outros, apresenta um papel importante do proletariado na transformação social. Proudhon, por exemplo, marca a Sagrada Família, vai escrever um pequeno texto sobre ele, dizendo que ele é uma expressão do proletariado. Porque no livro Que é a Propriedade, não só vai criticar a propriedade, dizer que era um roubo, como vai apresentar alguns elementos de crítica, que nesse momento, né, o Marx tinha algumas leituras, né, a respeito da economia política, mas ele não tinha ainda constituído a sua crítica da economia política. Então, ele via a obra do Proudhon, Que é a Propriedade, de forma como ela fosse importante. Ele faz a comparação, né, com Sias, que escreveu O que é o Terceiro Estado, que seria uma expressão ideológica da burguesia, né, que é o terceiro Estado, nada, mas quer ser tudo. Então, Marx vai comparar com Proudhon, ele tem o mesmo papel que o proletariado. Então, ele vai ter no socialismo utópico esse vínculo, né, essa inspiração para fazer um vínculo da dialética, enquanto método, com uma classe social, que é o proletariado. Daqui a pouco eu vou retomar um pouco isso. Então, a economia política inglesa, o socialismo utópico, né, contribui nesses aspectos. A economia política, ela contribui mais no sentido de que vai estudar elementos concretos da realidade, coisa que a filosofia alemã faz de forma abstrata. E os dois nomes, os dois grandes nomes que vão influenciar a concepção dialética no Marx, né, seriam o Feuerbach e o Hegel. O Feuerbach, ele tem uma influência no Marx grande. Inclusive no manuscrito de Paris ele vai falar que Feuerbach e Hegel fizeram uma revolução teórica, cada um dos dois. E esses dois autores vão trazer uma questão fundamental para o Marx, principalmente o Feuerbach, que é a não separação da consciência com o ser. Então, quando o Feuerbach faz sua análise da religião, né, na essência do cristianismo, embora tenha um outro livro lá que é Essência, Preleções para uma Essência da Religião, o Feuerbach vai colocar a questão que não é Deus que o homem, na verdade o homem que o Deus. Então o homem projeta-se uma figura chamada Deus. Então, ao invés, né, de dizer que o homem é criatura, né, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, o Feuerbach vai dizer o contrário. O homem criou Deus a sua imagem e semelhança. Então Deus, no fundo, ele é uma mera projeção dos seres humanos. Inclusive até uma frase, né? E depois virou nome de igreja. Vocês conhecem, Deus é amor. Então, ele vai dizer, Deus é amor. O que quer dizer essa frase? No fundo, o ser humano ama. O amor é um sentimento humano, os seres humanos amam, e eles projetam isso na figura de Deus. Então, dizer que Deus é amor, no fundo, é uma projeção de um sentimento humano, uma entidade, né, metafísica, construída pelos próprios seres humanos. Só que a grande questão, inclusive, quando Marx fala da redução teórica, né, de Hegel e de Feuerbach, é a unidade entre ser e consciência. Coisa que os filósofos, né, Kant e vários outros, criam uma separação. E está dentro da teoria da ideologia do conhecimento, sujeito e objeto. Enquanto que o Hegel e o Feuerbach vão defender essa unidade. A unidade do Feuerbach entre consciência e ser se dá na natureza humana. Então, ao invés de sujeito e objeto, nós temos uma natureza humana que cria ideias, cria religião, cria Deus, cria um conjunto de projeções, um conjunto de ideias. Mas são manifestações desse ser. Portanto, a consciência está unida ao ser. O Hegel faz um processo semelhante. Ele também rompe com essa ideia de separação de sujeito e objeto, porque o Hegel vai entender uma unidade só que se dá pela razão, não pela natureza humana. Então, ser e consciência são unidos pela razão. É a razão que se desenvolve na história e é a razão que cria essa unidade. E é por isso que o Feuerbach vai puxar o Hegel. Então, o Marx, na discussão metodológica, né, ele vai se inspirar muito mais, obviamente, em Hegel, que é o autor que realmente fez uma discussão sobre dialética e uma discussão sobre método. Só que o Marx, ele não se limita ao Hegel. Ele pega elementos dessas outras concepções todas para constituir a sua concepção dialética, que é distinta da hegeliana. Então, o Hegel vai ser fundamental com a sua dialética, né, idealista. E aí tem a grande diferença. Se a unidade entre ser e consciência em Feuerbach se dá na natureza humana, e a unidade entre ser e consciência em Hegel se dá na razão, Marx vai romper com essas duas concepções. Ele vai manter a ideia de unidade, mas a unidade para ele se dá no ser social e não numa natureza humana abstrata. E aí está a crítica de Marx ao Feuerbach.
Ou seja, a natureza humana, de verbal, é abstrata, ela está fora da história das relações sociais. Enquanto que Marx, né, vocês lerem a ideologia alemã, ele vai colocar que a natureza humana surge em um determinado momento histórico. Ou seja, quando os seres humanos começam a produzir os meios necessários para a sua sobrevivência, é que nós vamos ter aí a emergência da natureza humana. Antes disso, os seres humanos tinham necessidades. Comer, beber, se alimentar, etc. Então essas são necessidades que os seres humanos compartilham com os animais. Ou seja, não é uma necessidade especificamente humana, embora faça parte das necessidades humanas. Só que ele vai dizer que o ser humano, para satisfazer essas necessidades, eles criam, né, o processo do trabalho. E esse trabalho através da cooperação. Então vai dizer o Marx, esse é o primeiro ato histórico. Ato histórico da história da humanidade, produzida pela própria humanidade. E aí que surge o que o Marx considera como essência humana, ou natureza humana. Então a essência humana, o que é especificamente humano, é por um lado o trabalho, por outro lado a cooperação. Então essa é a linguagem que vai usar na ideologia alemã. Depois outros textos ele vai mudando um pouco. Em vez de cooperação, ele vai falar do caráter social do ser humano, do ser social. E o trabalho, ele vai fazer uma discussão sobre o trabalho, né? Dois tipos de trabalho. Só que o Marx vai dizer, olha, então surge a essência humana. Só que a essência humana é ela mesma um produto histórico. Os seres humanos existiam antes, mas só num momento histórico X é que essa natureza humana aparece. Então o Feuerbach, quando pensa em natureza humana, é uma humanismo abstrato. Não tem origem, é uma essência que existiu desde sempre, fixa. Enquanto que a Marx não. É uma essência, mas é uma essência de origem histórica e tem um desenvolvimento. Inclusive toda a obra do Marx é voltada para discutir isso. Embora, obviamente, eu não fique falando isso. Há afirmações a esse respeito. Mas toda a discussão que o Marx vai fazer, principalmente o jovem Marx, mas que vai estar no Marx nos seus últimos escritos, é o quê? Essa natureza humana, essa essência humana, que é o trabalho como objetivação, o trabalho como praxis, que o indivíduo atribui uma finalidade, né, consciente ao seu trabalho e por se realizar através do trabalho, através de relações sociais, ou seja, da cooperação, sendo um ser social, isso vai ser negado pelo próprio desenvolvimento social. O trabalho se torna um trabalho alienado, e aí, ao mesmo tempo que Marx coloca o trabalho como parte da essência humana, é o trabalho como praxis, como objetivação. Só que ele vai dizer que a sociedade de classes nega esse trabalho, gerando o trabalho alienado. E as relações sociais entre os seres humanos também se tornam uma relação alienada, porque é uma relação fundada na exploração, na dominação, e todo um processo, né, que se articula em torno disso. Então, nesse sentido, quando o Marx vai fazer essa análise da natureza humana, ele vai colocar o ser humano na sociedade da história. Mesmo a sua essência surge historicamente e é negada, né, na sociedade de classe, mas como é uma necessidade humana, e ele entende a natureza humana como necessidade, ou seja, uma vez o ser humano, para satisfazer suas outras necessidades, ele precisa de trabalhar e cooperar, ele se torna um ser social, então parte da sua essência. Se isso é negado, né, então, mesmo, né, que não se manifeste, isso faz parte da essência humana. O ser humano não é autenticamente um ser humano se ele não consegue realizar a sua essência. Por isso que há uma degradação do ser humano na sociedade de classe. E aí Marx vai dizer no manuscrito de Paris que o ser humano, nessa sociedade degradada, ele só se sente à vontade nas suas funções animais. Funções animais, entenda-se. Alimentação, procriação, etc. Ou seja, na sua característica essencialmente humana, que é a praxis e a sociabilidade, etc. Ou seja, essa cooperação que ele fala, que é o caráter social do ser humano, isso é negado, né, na sociedade. E é por isso que é uma base para a luta pela transformação social. No sentido de que é uma sociedade verdadeiramente humana, no qual a natureza humana possa, né, se realizar. E aí depois, né, no início ele faz uma discussão mais geral, uma questão judaica, muitos textos, mas quando ele fala isso, ele já está pensando que essa transformação, essa emancipação humana, que é a possibilidade dessa essência humana se concretizar, ocorre não de uma transformação geral, como o socialismo utópico apresentava, né? E como de certa forma o Feuerbach também. Ele vai dizer que as pessoas, né, e a classe dominante e certos grupos da sociedade, apesar de a sua natureza humana também negada, eles se sentem à vontade, continuam o poder, né,
e vantagens, etc. E tem um conjunto de satisfações, né, que permite eles querer reproduzir essa sociedade. E ele vai colocar então que é necessário uma classe social que conta com isso. E aí, nesse momento, ele está elaborando a tese básica do material histórico. Então, o Marx vai contestar o Feuerbach porque a natureza humana, no fundo, é um processo social histórico. Então, não é a natureza humana, é o ser social. E o ser social que é um indivíduo. E o indivíduo tem história. Um indivíduo que vive em determinadas relações sociais que pertencem a uma classe social. Então, é esse que desenvolve essa consciência. E é esse, né, que tem que ser analisado para entender o processo de transformação histórica. Não a natureza humana geral, abstrata, fora da história das relações sociais. Daí o Hegel vai ser importante para Marx. E toda a dialética, né? Mesmo idealista. Porque Hegel vai ser aquele autor que vai pensar a história. Embora ele pense a história de uma forma, né, e acaba decretando o fim da história. Então Marx é um assimilador, ou seja, ele vai assimilando, né, esses vários pensamentos para constituir a sua concepção. E aí a grande questão é que essa assimilação que o Marx faz não é uma assimilação como um mero pensador. Ele não é um erudito que fica lendo por ler. Ele está fazendo um conjunto de pesquisas e leituras dele para explicar a realidade visando transformá-la. Como está lá na série bibliográfica dele, lá no Tese sobre Feuerbach, que é os filósofos limitar a interpretar a realidade que interessa transformar. Então o Marx parte de um humanismo radical, que não é o de Feuerbach. É um humanismo que rompe com a abstração e tem uma radicalidade. Essa radicalidade remete à ideia de necessidades radicais. O texto que ele expressa pela primeira vez a concepção materialista da história é o pequeno texto de introdução à crítica da filosofia de direito de Hegel. Ele escreveu o livrinho Crítica da Filosofia de Direito de Hegel e depois ele escreve uma introdução. Quando ele escreve a Crítica da Filosofia de Direito de Hegel, já tem alguns elementos, só que não estavam, digamos assim, completos. Na introdução ele já apresenta a tese básica dele. Qual é a tese básica dele? Porque a história é a história da luta de classe. E aí é que ele funda esse humanismo radical. Então ele vai considerar que para a natureza humana que foi negada se manifestar, é necessária uma transformação que não é o conjunto da população, todos os seres humanos que vão lutar por ela. Ele vai falar que dentro da sociedade tem uma classe social que possui necessidades radicais, ou cadeias radicais, como algumas traduções colocam, e que por isso é essa classe social que vai buscar realizar o processo de transformação social. E ele vai encontrar no proletariado essa classe. É um texto fundamental. O seu primeiro texto onde ele expõe essa concepção, de forma sintética, apenas 10 páginas, e onde ele vai colocar o elemento fundamental, que é mostrar que em toda a sociedade sempre houve luta de classes. E toda classe que busca se tornar classe dominante apresenta seus interesses de classe particulares, seus interesses egoístas de classe, como interesses gerais, universais. Um exemplo clássico disso aí seria a burguesia. Quando a burguesia está na sua luta pelo poder, ela se manifesta como representante do universal. A ideia do terceiro estado, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, etc., são ideias do quê? Da burguesia se dizendo representante universal da sociedade, da emancipação geral de toda a sociedade, não dela enquanto classe. Mas uma vez que ela chega ao poder, aí ela manifesta seu caráter de classe. Aí a liberdade não é a liberdade geral, é a liberdade formal dos direitos dentro das instituições e das relações sociais da sociedade capitalista. Assim como fraternidade, né, já não é para todo mundo, e também a igualdade é uma igualdade meramente formal, legal. Todos são iguais perante a lei, mas perante a realidade são distintos porque pertencem a classes distintas entre outras subdivisões e diferenças sociais. Então ele vai dizer, olha, então historicamente foi isso. Só que na sociedade capitalista, usa essa classe
que tem essas necessidades radicais e que não pode se tornar uma classe dominante. Essa classe é o proletariado que, fazendo uma revolução, abole todas as classes sociais. Então essa é a tese básica do Marx. E é por isso que o proletariado tem esse papel fundamental na sua concepção. O proletariado, ao se emancipar, emancipa toda a humanidade. Que é uma afirmação que está nesse texto, né? Que são críticas do direito, está na Sagrada Família, está na ideologia alemã, está no Manifesto Comunista. Então, em várias passagens, ele repete isso. Ele vai dizer, olha, quem está em jogo não é a emancipação só dos trabalhadores. Mas quem vai realizar essa emancipação são os trabalhadores. Então, o proletariado, por ser uma classe que tem necessidades radicais, e sua revolução seria a abolição da sociedade de classes, portanto, seria a emancipação humana real. É isso que é o humanismo radical do Marx. Ou seja, não é pensar que todos ou qualquer um pode, né, contribuir ou colaborar com o processo de transformação e revolução. É o proletariado devido às suas necessidades radicais, suas condições dentro do capitalismo. Então ele vai dizer que o proletariado, né, é a raiz da transformação social. É o agente da transformação social. É o sujeito evolucionário. Então a grande questão é que, a partir dessa concepção, Marx vai elaborar toda a sua análise do capitalismo, do proletariado e um conjunto de elementos para mostrar como que existe uma tendência para essa transformação histórica. Mas aí nesse texto, ele vai colocar a questão da unidade entre ser e consciência, no sentido revolucionário. Ele vai falar da teoria. A teoria, ela tem um papel fundamental no processo de transformação. Só que a teoria, ela precisa de expressar a realidade e necessidades reais, radicais. Por isso que ele vai dizer que o proletariado é o coração e a teoria, ou como ele usa na época, a filosofia, seria a cabeça. Ele defende essa unidade entre necessidades, sentimentos, etc., que são de uma classe social X, com a produção intelectual. Uma consciência seria uma consciência revolucionária que expressaria essas necessidades radicais, etc. E uma vez expressando as necessidades radicais dessa classe social, a teoria teria uma possibilidade de se espalhar, de ser aceita, né, e desenvolvida por essa classe. A questão da alienação é só um complemento aí. Certo? Em outros textos, que é o Manuscrito de Paris, vai falar da questão da alienação, onde ele vai mostrar que o trabalho, em vez de ser um processo teleológico consciente, praxis, onde o ser humano humaniza o mundo, se humaniza através de suas atividades, transformando o mundo, se transformando, se humanizando, vai se tornar alienação. E alienação é uma relação no qual alguns controlam o outro no processo de trabalho e, por conseguinte, vai controlar o produto do trabalho, que é onde ele vai ver a fonte da propriedade privada, a fonte da exploração na sociedade de classe. E, portanto, a alienação nega a praxis, nega a natureza humana e afirma o processo de exploração, que é o que ele vai desenvolver nos seus outros textos. Quando ele vai analisar o capitalismo, né, mais especificamente, aí ele vai mostrar como que há o processo de exploração do capitalismo, sua especificidade, que é através da extração de mais valor. Daqui a pouco a gente vai discutir esse elemento. Então, em síntese, né, quando Marx vai constituir a dialética materialista, ele vai fazer toda uma assimilação de um conjunto de teses, de autores, de discussões, ou seja, tanto da cultura geral e burguesa, numa perspectiva que é radical, crítica e revolucionária. Então qualquer pensador pode fazer uma síntese, né? Pode ser erudito, pode ler sobre os autores, etc. Alguns vão cair no criticismo, etc. Outros podem até fazer como Marx. Tá? Por exemplo, uma síntese que é uma interpretação singular desse processo todo. Só que a grande questão, e que faz Marx ter uma importância histórica, é que ele fez isso na perspectiva do proletariado. Não era só um grande leitor dos filósofos alemães, dos economistas, dos historiadores, dos primeiros antropólogos, etc. Tal. Ele fazia isso numa perspectiva. E a perspectiva está expressa na frase desse próprio texto que eu falei. Se é o proletariado o agente do processo de transformação, então as ideias, as concepções têm que expressar essa classe social. Então a ideia dele, né, que o curso depois vai retomar, é que é necessário ser a expressão teórica do movimento operário. Ou seja, um movimento de transformação social e histórica. Bom, a relação do Marx com o Hegel na formação da dialética
E o Hegel, né, também teve um papel fundamental, porque o Hegel está arrestado no processo de transformação social. O Hegel, além das suas características individuais, né, estudar, fazer pesquisa, ter conhecimento amplo da filosofia, tanto alemã quanto grega, etc., ele é um autor que conseguiu fazer a síntese, conseguiu fazer a assimilação a mesma que o Marx fez, só que numa perspectiva burguesa, expressando o movimento da classe burguesa, que é o movimento da Revolução Burguesa. E quando a classe burguesa está lutando contra a nobreza, querendo fazer sua revolução, ela é crítica. Então, se vocês pegam os autores do iluminismo, etc., os filósofos alemães, etc., mais ou menos esse período aí das revoluções burguesas, é um pensamento crítico. Porque a burguesia tem que criticar a classe dominante anterior, que é o que o Marx fala. A burguesia tem que se apresentar como representante universal e tem que criticar as instituições, etc. Vocês podem ver que no período da Revolução, só para pegar um exemplo aí, no direito, a burguesia defendeu o justo naturalismo. Depois da Revolução começa a defender o direito positivo. Depois da Revolução vem o positivismo, o direito positivo, ou seja, um conjunto de ideias conservadoras. Então, no momento de revolução, as ideias burguesas, né, têm um caráter crítico, né, e avançam no sentido de compreender certas relações sociais, etc. E é por isso que Hegel vai construir essa concepção dialética, que é a concepção de transformação, de ver a história, de ver os processos, né, de contradições, de lutas, e o processo de qual há mutações históricas. Então, a Revolução Francesa, né, alguns autores, tem um texto do Porto, tem um texto do Marcuse, Razão de Revolução e outros, onde vão tematizar isso, a relação de Hegel com a Revolução Francesa. Mas não são só eles que estão falando disso. Se você ler o texto do Hegel, ele mesmo vai fazer referências. Ou seja, ele coloca a Revolução Francesa como um momento histórico fundamental. Quando ele escreve o livro dele, Fenomenologia do Espírito, ele está tratando o movimento do pensamento, o movimento do espírito, enquanto resultado de uma transformação social, ou seja, da Revolução Francesa. Posteriormente, ele vai constituindo, né, a sua concepção ligada à Revolução Burguesa, uma expressão da Revolução Burguesa, criando uma filosofia burguesa da Revolução. Então, o pensamento de Hegel é revolucionário, mas no sentido burguês. Mas como a burguesia era revolucionária nesse momento, então tem vários elementos, e por isso, apesar de partir de uma perspectiva burguesa, ele traz vários elementos que ajudam a compreender a realidade. E nesse sentido, né, a dialética hegeliana ela consegue ser superior ao conjunto das filosofias burguesas. Hegel supera o iluminismo, supera Kant, supera um conjunto, né, de autores e pensadores que existiam na época. Digamos que o Hegel foi o ápice o máximo que a consciência burguesa, né, que a filosofia burguesa poderia atingir. Uma vez que a Revolução Burguesa se estabelece, etc., né, alguns autores vão falar que ele se torna um filósofo da restauração, ou seja, um filósofo conservador. O Corso já diz que ele é um filósofo da restauração. O Marcuse já vai ter uma tese diferente. O Marcuse vai dizer que o Hegel, quando escreve Fenomenologia do Espírito, ele está na perspectiva revolucionária burguesa. Mas quando ele escreveu Ciência da Lógica, aí ele já está numa perspectiva de restauração, numa perspectiva conservadora. A Ciência da Lógica é onde ele vai apresentar várias categorias da dialética, que é extremamente abstrato. Ou seja, a leitura desse texto é uma leitura de um filósofo comum, né, que tem aquelas milhares de abstrações, milhares de conceitos onde um se faz que se autoproduzem e reproduzem por si mesmo. Embora essa interpretação seja um tanto quanto problemática. Na verdade, alguns autores fazem uma certa leitura mecânica, né, da evolução intelectual de alguns outros pensadores, né, como alguns falam do Corso, né, que depois da Revolução ele teria mudado drasticamente. Na verdade não mudou drasticamente, mudou alguns aspectos. Assim como o Hegel. Hegel também não mudou. A ciência da lógica tem vários elementos ali que são desdobramentos do movimento que já está na fenomenologia do espírito. Obviamente que ele se tornou, né, de matéria de foco, ele deixou de focalizar o movimento, a transformação. Ele passou a focalizar as categorias, algo mais estático, etc. E, embora mesmo nesse processo ele ainda vai falar do que ele chama de fluidificação dos conceitos. Os conceitos não são fixos. Eles são históricos, assim como a realidade.
Então, da Revolução à Restauração, essa evolução do Hegel. Mas mesmo nesse outro momento, que alguns dizem que é o momento da restauração, é o momento fundamental. Mesmo porque é na ciência da lógica que ele vai trabalhar as categorias da dialética, que é fundamental, inclusive para compreender o Marx. A concepção dialética do Marx. E aí, né, esse Hegel inicial vai discutir a questão da totalidade, da historicidade das contradições, que está lá nas suas obras, né, que inclusive vai ser retomadas. E aí a grande questão é que o Hegel vai ser retomado por vários ditos marxistas, só que de uma forma que não é a que Marx fazia. Essa dialética hegeliana ligada à revolução burguesa, né, foi considerada, né, alguns usaram a expressão, como semente de dragões. No sentido que ela possibilitava, né, a criação de algo, né, que seria revolucionário. Então a ideia de dragões aí é uma coisa gigantesca que tem um impacto. Só que a concepção do Hegel não ultrapassava os limites do idealismo. E portanto, quando ele vai, mesmo quando ele trata o movimento, ele vai tratar a partir da ideia de leis. Ou seja, que é um elemento meio contraditório. As leis do movimento. Só que leis significa uma coisa fixa. Leis apontam para a regularidade. E quando você fala lei do movimento, você está unindo o fixo com o móvel. Aí você está encaixando o móvel em algo fixo. Seriam supostas leis. Aí, obviamente, todo mundo conhece aqui as famosas três leis da dialética. A transformação da quantidade em qualidade, a negação da negação e a unidade e luta dos contrários. Dessas leis, a que for mais famosa é a negação da negação, ou conhecida como tese, antítese e síntese. Só que isso aí seria uma lei, então seria universal a história. É histórico e ao mesmo tempo é histórico. Aí é contradição do próprio pensamento burguês, ou seja, uma antinomia, né, do pensamento burguês. E a concepção de história, a unidade que eu falei, que em ser e consciência em rede dá pela razão. Portanto, o elemento ativo e mais importante do processo histórico é o quê? É o desenvolvimento da razão. Então, a razão se desenvolve na história, né, como eu coloquei no outro encontro, e é ela que é o motor da transformação. O Hegel vai deixar isso claro em alguns textos. No livro dele, Introdução à História da Filosofia, e no outro tem título parecido, que é a Introdução à Filosofia da História. Então ele compreende o processo de transformação através da mutação de ideias. Então, a introdução à história da filosofia começa desde os mitos, né, das sociedades antigas até chegar ao final do processo histórico e culmina com o quê? Culmina com a própria dialética hegeliana. No fundo, o espírito absoluto que ele coloca é a dialética hegeliana. É o fim da história. Vai fazer todo um análise do processo de desenvolvimento da razão para culminar nisso. E como que a dialética hegeliana é a realização da história? E aí vem o caráter burguês do pensamento dele. Ele vai dizer que o Estado é a realização do ético universal. Então o Estado é representante do universal. Que é justamente o que o Marx coloca lá. A burguesia tem que se apresentar como representante do universal. E Hegel, ideologicamente, apresenta essa tese. Então, o Estado burguês capitalista, depois da Revolução Financeira, ou seja, o Estado capitalista, é que é a manifestação desse ético universal e é a realização do espírito absoluto, cuja expressão ideal, né, filosófica, seria a própria dialética hegeliana. Então, a concepção hegeliana tem esses limites. É uma historicidade, mas é uma historicidade finita. Você reconhece que existe uma história da humanidade, que ela mudou, de formas de sociedade distintas, mas, chegando à nossa sociedade, termina a história. Tem até uma frase que eu gosto de repetir, que é: houve história, mas já não há mais. Que é típico do pensamento burguês. Existiu várias formas de sociedade antes, mas nós chegamos no capitalismo, não vai haver mais nada além do capitalismo. O processo histórico do momento do Hegel, né, ele começa com uma ideia mais de superação, e nas últimas obras dele a superação já é substituído por uma ideia de suplantação. Isso aí é eu que apresento essa divergência de língua, de palavras, porque a tradução, né, do alemão, a palavra é Aufhebung,
E Aufhebung é considerada, traduzido como superação. Só que superação em Hegel é uma coisa, superação em Marx é outra coisa. E qual é a diferença, né, entre as duas? É que suplantação significa um desenvolvimento de algo. Superação significa abolição desse algo e instalação de algo novo. Então, se Hegel, quando ele está tratando da Revolução Francesa e do processo de Revolução Burguesa, ele está pensando no nível da superação. A burguesia deve superar a nobreza, etc., e instaurar a sua própria forma de dominação. Depois que ocorre a Revolução Burguesa, a ideia de suplantação. E aí tem alguns autores, né, como aqui no Brasil, o cientista político, o sociólogo Carlos Nelson Coutinho, ele vem usar a palavra Aufhebung, que é superação, para justificar o seu conservadorismo e o seu reformismo. Ele vai dizer, por exemplo, que democracia burguesa ou representativa, ela não deve ser superada, né, ou, em outras palavras, abolida. Ela deve ser suplantada, embora não use essa linguagem, ele usa superação. Ele pega a palavra alemã Aufhebung e vai dizer, olha, o que significa Aufhebung? Significa superação, que não é superação total, é conservação também. Então, por isso que eu faço a distinção das duas palavras. Superação é o que Marx trabalha, é a abolição. Agora, suplantação é nessa interpretação que o Carlos Nelson Coutinho dá a palavra. Ou seja, é superação, mas também conservação. No fundo, é um desenvolvimento. E aí ele vai dizer que a democracia tem que se desenvolver, não tem que ser abolida, certo? Daí ele justifica, né, toda a sua concepção política. O limite histórico da burguesia é o limite histórico da dialética burguesa hegeliana. Ou seja, reconhece a historicidade, mas a historicidade finita. Reconhece contradições, lutas, mas coloca que o fundamental é o ético universal. O Estado que vai gerar, né, o processo de harmonização dentro da sociedade, entre outros processos. Então, as contradições, né, que vão aparecer são reificadas, generalizadas, e a história da filosofia, né, em Hegel, substitui, né, a história real da luta de classes. Bom, Marx, para constituir a dialética marxista, o materialismo, também vai ter uma relação com a Revolução Burguesa. Então, a Revolução de 1848, assim como as tentativas e as lutas de classe na França e na Alemanha, tiveram um peso muito grande na elaboração das ideias de Marx. Então, o Marx vai começar a produzir, através dos estudos, né, que ele vai desenvolver, e através da percepção do proletariado. Ao mesmo tempo que ele lia os socialistas, os utopos, etc., ele via a realidade e acompanhava as lutas sociais que existiam na época dele. Em 1848, o proletariado esboça sua autonomização, no bojo de uma revolução burguesa. Não era uma revolução proletária, era uma revolução burguesa. Mas dentro dessa revolução burguesa, o proletariado começa a se autonomizar, a se apresentar como uma força independente. E é isso vai inspirar o Marx a colocar essa necessidade. Que ele vai repetir várias vezes no Manifesto Comunista, que é de 1848, a ideia do proletariado se organizar como classe, ou como partidos. E aí as pessoas confundem muito, né, o significado disso. Significa o proletariado se organizar como partido. O que o Marx quer dizer com isso é se organizar como posição política autônoma e independente. Como partido significa que ele não está atrelado nem vinculado a nenhuma outra concepção, posição política ou partido, entre aspas. Então a grande ideia do Marx, né, nesse momento histórico, que é essa necessidade fundamental do proletariado para criar a transformação, ele ser independente das outras classes e ser autônomo. Por isso organizado como classe, mas classe que depois ele vai chamar de para si. Classe autodeterminada. Então, a autonomização do proletariado nas lutas de classe na Revolução de 1848 faz com que Marx vai defender essa autonomização, inclusive a radicalização dessa autonomização, que foi parcial e limitada no processo histórico concreto, que esboçou o processo de autonomia do proletariado. Só que o Marx vai defender a necessidade disso se radicalizar e do proletariado, né, assumir uma posição de classe oposta às outras classes sociais, especialmente a burguesia, mas também com o conjunto das outras classes existentes.
Em 1871, temos a primeira tentativa de revolução proletária na Alemanha do país, e isso vai ter outro impacto no pensamento do Marx. É a primeira vez que o proletariado efetivou essa autonomização num sentido mais radical. Então, pela primeira vez buscou superar a sociedade capitalista e constituir uma nova sociedade. Então, na Guerra Civil na França, o Marx vai expressar e analisar esse processo, que é o processo de primeira experiência revolucionária do proletariado. Daí, ele vai desenvolver a sua tese de que é necessária a autoemancipação proletária. Embora ele não use essa palavra. Não vai escrever em nenhum lugar autoemancipação. Mas, ele escreveu no Estatuto da Associação Internacional dos Trabalhadores: a emancipação dos trabalhadores é a obra social dos trabalhadores. Então, o elemento fundamental para Marx é que o proletariado deve se libertar por si mesmo. E isso está espalhado em vários textos dele. Ele vai combater e criticar, inclusive, aqueles que dizem que o proletariado tem que ser libertado por outros. Desde os socialistas utópicos e diversas outras correntes do socialismo da época dele, até a social-democracia nascente, onde ele já estava de carta para fazer críticas às suas concepções. Essa autoemancipação proletária é um meio para a emancipação humana, que é a ideia do humanismo radical do Marx, ou seja, a realização da natureza humana. Ou seja, a constituição de uma sociedade que permite essa realização. Então, o pensamento de Marx parte de uma ideia de historicidade que é distinta da hegeliana. Ou seja, não há uma historicidade infinita. Ou seja, o capitalismo não é o fim da história. Ou seja, Marx aponta que, além do capitalismo, é necessário, e é uma tendência histórica, a abolição da sociedade capitalista. Significa a abolição do capital, do Estado, das classes sociais, da cultura burguesa. Ou seja, é a abolição de uma sociedade. Então, Marx não propõe revoluções políticas, meramente políticas, mudanças de governo, etc. Não propõe distribuição de renda, etc., o que acabou se tornando comum no dito movimento socialista. Ou seja, várias teses de reformar o capitalismo, estatização, distribuição de renda, reforma agrária, ou um conjunto de outras coisas que no fundo tem nada a ver com o que o Marx propõe. O que o Marx propõe é a abolição da sociedade capitalista na sua totalidade e a construção de uma outra sociedade radicalmente diferente na sua totalidade. Então a radicalidade e a totalidade da transformação geram uma nova sociedade que ele chamou de comunismo. Ele tem alguns textos, ele vai discutir o comunismo, embora ele não faça nenhum, inclusive criticar os utopistas, por fazerem planos detalhados de como será a futura sociedade. Ele apresenta algumas indicações baseadas nas experiências históricas e também na teoria que ele mesmo elaborou. Por exemplo, a questão da análise do capitalismo, como que o capitalismo surgia, como ele se desenvolvia, etc. Então, quando ele pensava o comunismo, ele dizia: olha, esses elementos do capitalismo podem ser germe do retorno do capitalismo, esses têm que ser destruídos. Por isso que ele propõe a abolição do dinheiro. Por isso que ele fazia um conjunto de propostas que não tinha nenhuma experiência histórica ainda. Inclusive, ele avançava em relação ao próprio Comune de Paris. Ele propõe que ele sabia o que era o capitalismo e como o capitalismo podia ressurgir. E como várias experiências, se não destruírem certos elementos do capitalismo, isso geraria a possibilidade de retorno da produção e das relações capitalistas. Isso já está desde o início da obra dele. Quando na questão judaica, quando ele nem tinha desenvolvido ainda a sua concepção materialista da história, a ideia da luta de classes, ele já questionava, discutindo a questão judaica, a questão da emancipação política. Eu falei: não é essa a questão. A questão é a emancipação humana. Não é a emancipação de um grupo. E sim a emancipação da sociedade como um todo. E por isso a revolução não é uma revolução política. Ela tem que ser uma revolução total, uma revolução social. E depois, nas obras posteriores, ele vai aprofundando em alguns textos essa discussão. Daí é fundamental para entender o pensamento do Marx e a sua dialética, os elementos fundamentais. O primeiro elemento fundamental é o seu humanismo radical. Ou seja, Marx não fazia discussão sobre o proletariado porque ele tivesse alguma ideia de idolatrar o proletariado, os indivíduos proletários ou a classe proletária. O que ele via no proletariado é a sua capacidade revolucionária. E é por isso que uma frase da Sagrada Família vai dizer: olha, não interessa que este ou aquele operário pense momentaneamente, nem o conjunto do proletariado. O interessa que ele é e o que ele deve fazer de acordo com esse ser.
e o que ele é. E o capital Marx vai dizer o que o proletariado é. Vai fazer uma boa análise para dizer que é uma classe produtora de mais valor. Então, nesse sentido, essa classe produtora de mais valor e a produção de mais valor em relação à exploração, ela vai fazer todo um processo de explicação para mostrar que as condições de vida que caracterizam o proletariado como classe o predispõem para lutar pela transformação. E essas mesmas condições de vida que permitem a transformação, permitem a evolução da sociedade de classes e a construção de uma nova sociedade. Portanto, o humanismo radical é um elemento fundamental na tese do Marx. O outro elemento fundamental é a ideia da luta de classes. Ou seja, partindo desse humanismo radical, ele vai produzir a sua teoria da luta de classes. Na verdade, não foi eu que criei a luta de classes ou a ideia de luta de classes. Vários historiadores, eles tinham várias pessoas trabalhando nisso. Só que o pensamento do Marx, ele se movimenta em termos de classe. Coisa que os pseudo-marxistas, né, social-democratas, bolchevistas, não conseguem compreender. Aliás, os críticos de Marx também, conservadores, também não entendem isso. Por isso, no Manifesto Comunista, quando ele fala proletariado organizado em partido, eles pensam que a classe vai formar um partido político formal como os que existem hoje, né? Na época nem existiu. Ao invés de entender que a classe é auto-organizada. É a classe como um todo auto-organizada, e não a classe é as instituições do grupo separados. Então a ideia de luta de classes perpassa todo o pensamento do Marx. Quando o Marx fala assim, o proletariado vai fazer isso, ele está falando o proletariado. O bolchevismo transformou a luta de classe em luta de partidos. Ou seja, deformando o pensamento do Marx. Então, compreender o pensamento do Marx é compreender que ele está pensando em termos de classe. Ele está pensando em termos de grupos, setores, partidos, etc. Inclusive a análise que ele faz do Estado é uma análise também em termos de classe. Se você tem teologia alemã, ele vai dizer que o Estado é uma associação da classe dominante para fazer valer seus interesses. E a palavra associação tem um elemento fundamental no pensamento do Marx, que vem com o terceiro elemento fundamental, que é justamente a questão da revolução proletária. O seu humanismo radical, luta de classes e revolução proletária. E como que ocorre a revolução proletária? Através da associação. Se vocês notarem lá o Manifesto Comunista, como que ele termina? Proletário é todo mundo univos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o proletariado só se torna uma classe, como ele vai dizer depois, para si, retomando termos hegelianos, ser autodeterminada, quando ele se associa. A ideia fundamental da união, da associação, da classe. É a associação, do jeito que eu digo sindicatos, não tem esse sentido de sindicatos, ele diz, olha, os sindicatos fazem lutas salariais, etc. O fundamental é ter uma associação política da classe. E por política, ele quer dizer que essa associação proletária deve manifestar os interesses de classe do proletariado. Assim como a burguesia tem o seu aparato, o Estado, que faz valer seus interesses de classe, o proletariado deve ter a sua associação para fazer valer seus interesses de classe. E essa associação que surge da luta do proletariado contra o capitalismo é o embrião da futura sociedade. As relações são outras. Na miséria da filosofia, no final lá, ele vai falar que o proletariado é reunido pela burguesia nas fábricas, etc. Ele começa a lutar, ele faz um movimento de greve, e aí ele vai criando a sua associação. É na luta que ele cria a associação, e a associação é o embrião da futura sociedade. Mas, obviamente, a associação não pode ser uma fábrica, a associação tem que se generalizar, inclusive destruindo a associação burguesa com o Estado. Então, nesse sentido, a concepção de Marx dialética é completamente diferente da concepção hegeliana. Porque, no caso da concepção hegeliana, nós temos aí o quê? Uma concepção burguesa. Daí as suas características. E a do Marx é proletária. Daí as suas outras características são radicalidade. A concepção hegeliana não aponta para uma política geral do Estado, etc. E a do Marx aponta para uma política radical do Estado. E da sociedade como um todo. A grande questão em Marx e o outro elemento é o quê? É o objetivo final, o comunismo. O comunismo é a sociedade que a natureza humana, a essência humana se manifesta. Depois que o proletariado consegue fazer a revolução e destruir o capitalismo. Então a superação do capitalismo é fundamental. Para superar o capitalismo na sua totalidade.
Isso aí distingue o Marx de várias tendências e concepções supostamente marxistas ou outras concepções, né, ditas revolucionárias, de esquerda, etc. E o exemplo do dinheiro é explicar aquele processo de entender a historicidade e também entender a radicalidade da transformação social que o Marx está propondo. O Marx considera que o dinheiro, enquanto meio de troca universal, ele não pode existir na sociedade comunista. Não pode existir nem no processo revolucionário. Então, uma vez que o proletariado se organiza, luta, etc., tem que abolir o dinheiro. No texto de crítica ao programa de Gotha, Marx fala que o dinheiro tem que ser abolido e substituído pelo bônus. Bônus por quê? Porque o dinheiro, sendo meio de troca universal, você pode comprar meio de produção, você pode subjugar outras pessoas, etc. O bônus, o Marx vai dizer, olha, o bônus é apenas um comprovante que você contribuiu com a sociedade, com o seu trabalho, e, portanto, você pode consumir esses bens que você colaborou com a produção. Portanto, não é um meio de troca universal. Ele só serve para bens de consumo. Mas notem também que o Marx mudou a linguagem. Por quê? Porque justamente na sua concepção histórica, cada sociedade tem relações sociais específicas e, portanto, vai ter conceitos que expressam essa sociedade específica. E aí tem alguns supostos marxistas que chegam ao absurdo de falar de mais-valia no feudalismo, que é totalmente sem sentido. Então, mais-valor é algo da sociedade capitalista. Expressa uma relação concreta de classes, de exploração. Então, mais-valor é só no capitalismo. Tem um antropólogo que diz marxista, o Laura Strader, que ele vai falar da mais-valia no feudalismo. Então, algo sem sentido. O feudalismo tinha outra forma de exploração, é servidão, etc. Então, são outros conceitos para expressar aquelas outras relações sociais. E os pseudo-marxistas que não falam de teoria do valor, de mais-valor no comunismo. Que é um absurdo maior ainda. Ou seja, o objetivo é justamente abolir a produção de mais-valor, etc. E eles ficam com discussões que na período de transição ainda vai existir a lei, que eles chamam de lei do valor, etc. Então o Marx supera o campo lexical burguês, lexical, no sentido que ele vai criar todo um aparato conceitual para expressar as relações de produção capitalista, a sociedade capitalista. Quando ele está analisando outras sociedades, ele já vai fazer de forma diferenciada, que são outras relações sociais. Apontar para uma concepção de história. Então, se eu quero entender a sociedade comunista, que são outras relações sociais, então também são outros termos, outros conceitos. Então, por exemplo, dinheiro é uma coisa, bônus é outra coisa. Quando o Marx vai falar do comunismo, ele não fala mais operário. Porque o comunismo significa justamente que o proletariado aboliu as classes, aboliu o capital e aboliu a si mesmo. Então não existe mais proletariado. Então não tem sentido falar de proletariado. Por isso que ele fala livre associação dos produtores, autogoverno dos produtores. Porque ele considera que o proletariado deixa de existir, o que existe são produtores. Se não é uma classe, é o conjunto da população, porque todas as classes são abolidas. Então muda as relações sociais, deve mudar a linguagem. E Marx era bastante perspicaz em fazer esse trabalho, não só de analisar conceitos e termos que servem para uma sociedade, não servem para outra, e também isso no caso do comunismo. Inclusive alguns marxistas que estão entre os melhores acabam metendo erros na interpretação, como o caso da questão da burocracia. Marx só usou o termo burocracia dentro do capitalismo. Eu mesmo escrevi textos falando de burocracia em outras sociedades, mas é um equívoco. Tem duas passagens do Marx onde ele afirma explicitamente a burocracia surge com o capitalismo. E aí alguns autores marxistas vão analisar o que ele chamou de modo de produção asiático, falando de burocracia, sendo que ele mesmo, no texto dele, ele nunca vai usar essa palavra para analisar o modo de produção asiático. Ele usa outros termos, despotismo, aldeia, etc. Ele nunca usa a palavra burocracia. Bom, então a superação do campo lexical adequado para a sociedade burguesa significa o quê? Uma vez o comunismo existindo, então as relações capitalistas existiam, e portanto as categorias para explicar, os conceitos para explicar a sociedade capitalista também estão superados. Então não vai existir capital, mais valor, diretoria, etc. Então essa
parte do pensamento, né, do Marx deixa de ter valor. Passa a ter um valor apenas histórico. Quem quiser estudar a sociedade anterior chamada capitalismo, então obviamente deve usar essa terminologia que expressa as relações da sociedade. Mas ela não serve para explicar e analisar a sociedade comunista. Aí são outros termos expressando essas novas relações sociais. Alguns já foram constituídos, outros não. Mas é uma vez que a sociedade realmente se consolide, etc., que vai gerar o conjunto, né, de a linguagem adequada para compreender. E aí eu já citei o exemplo da superação do dinheiro, né, substituição pelo bônus, onde é uma substituição de relações reais, mas também uma substituição de palavras. Inclusive, quando o Marx propôs bônus, né, é uma proposta dele, porque ele queria evitar o dinheiro. Na Guerra Civil Espanhola, os camponeses que nunca leram Marx criaram o bônus. Obviamente, os camponeses não tinham dinheiro, mas eles tinham que fazer troca, tinham de alguma forma efetuar troca, porque eles não tinham ainda criado toda uma sociedade diferente. Então, não havia ainda elemento de divisão do trabalho e, portanto, necessidade de troca. Os camponeses usavam bônus, que eles mesmos produziam. O outro exemplo que eu já trabalhei é a substituição do proletariado de uma classe da sociedade capitalista por produtores associados ou por produtores, simplesmente. Então, sintetizando e encerrando, né, essa discussão, a dialética marxista deve ser entendida como uma dialética revolucionária. Você não tem como desvincular a dialética, né, de todo o processo de concepção de revolução e de expressão de uma classe revolucionária. Então, os elementos constitutivos da dialética marxista, né, totalidade, historicidade e radicalidade, bem como sua base teórica para o materialismo histórico, seu campo axiomático, ou seja, a perspectiva do proletariado, a tornam revolucionária. A dialética marxista ou materialista, ela só tem sentido se for expressão na perspectiva do proletariado. E está insoluvelmente ligado ao materialismo histórico, à teoria do capitalismo, etc. Isso é um todo. É um todo que não pode ser. Se você tirar do todo uma parte, se você pega só o materialismo histórico, você está deformando, né, e não está expressando mais o que é o marxismo. Assim que você pega a dialética e separa ela. Você pode pegar a dialética do Marx tal com as suas categorias e transformar num mero formalismo. Então é necessário esses elementos na sua unidade, na sua totalidade. Aí ela volta a ser, né, aquilo que foi atribuído à concepção de dialética. Isso é uma semente de dragões, você tem um potencial revolucionário. E nesse sentido, a crítica revolucionária, expressa pela dialética marxista, tem um compromisso com a verdade. Porque a verdade, que é muito questionada por vários ideólogos burgueses, ela é uma necessidade. Abstratamente, a gente poderia dizer que todo ser humano tem interesse na verdade. Mas isso é abstrato. Na verdade, nem todos têm interesse na verdade. A classe dominante não tem interesse na verdade da exploração, da dominação, etc. Mas não é só a classe dominante, não. A nossa sociedade como um todo, ela cria vários interesses, etc., que as pessoas rompem com qualquer compromisso com a verdade. Eles podem até aceitar e discutir a verdade em campo X ou Y, mas não no todo. Porque no todo, a verdade vai prejudicar, inclusive, eles enquanto indivíduos. Então, o compromisso com a verdade está ligado a essa crítica revolucionária. Porque no campo dos interesses pessoais, dos interesses de reprodução da sociedade, é o campo de negação da verdade. Então, é a concepção revolucionária que permite, né, a superação dessa negação da verdade e a necessidade da verdade. Se a burguesia não quer explicitar a exploração, os interesses por detrás das ações, etc., o proletariado tem esse interesse. Porque é ao revelar os interesses, o processo de exploração, dominação, as lutas e os seus sentidos, etc., e tal, é que você avança na própria luta pela transformação. E aí, um exemplo é o próprio Marx. O autor Ernesto Mandel escreveu A Formação do Pensamento Econômico de Karl Marx. Ele vai mostrar como que Marx aceitou a teoria do valor do trabalho. Ele vai dizer, tem texto do Marx que ele não aceita a teoria do valor do trabalho. O Adam Smith e o Ricardo tinham postado. Inclusive, ele entendia que era útil politicamente aceitar a teoria do valor do trabalho. Mas ele não acreditava.
Foi só com o decorrer de algumas pesquisas que ele passou a aceitar a teoria do valor do trabalho e desenvolver ela, chegando à teoria do mais valor e todos os desdobramentos que vão ocorrer. Mas por que ele não aceitou no início? Justamente por causa desse compromisso com a verdade. Você fazer, é útil politicamente dizer que é o trabalho que determina o valor da mercadoria. Mas, se eu não acredito nisso, então eu não vou defender essa tese, por mais que ela é útil politicamente. E é por isso que Marx faz um recuso no primeiro momento, e depois que ele aprofunda, aí sim ele reconhece que isso é a verdade. E sendo a verdade, aí passa a ser defendido. E aí a questão da verdade, né, é um processo no qual o Marx vai defender e isso, geralmente, entra em choque contra os intelectuais populistas. Entende-se por intelectuais populistas que querem agradar. Agradar a todo mundo. Então são aqueles que estão apoiando qualquer coisa. Tem uma baixa assinada aí sobre o seu teatro, assinado. Se não interessa o objetivo, como, porquê, interessa que tem que estar agradando, etc. Aí fazem discursos, né? Entram, tá? Compromisso com a verdade, né? E com a transformação é algo secundário. O que é mais importante é ser popular, etc. A força da teoria, né, se manifesta nos momentos revolucionários, mas precisa ser cultivada anteriormente. O processo de transformação social, ele aponta para o quê? Para o desenvolvimento de certas ideias. A teoria aumenta quantitativo, qualitativamente, etc. Aí tem vários exemplos históricos. Na Comuna de Paris, onde se produziu toda uma concepção posterior a ela, a Revolução Portuguesa, a Revolução Alemã, a Revolução Russa, etc. Só que ela precisa, antes desse processo, ela precisa estar desenvolvida. Porque quanto mais está desenvolvida antes, mais fácil ela se desenvolve posteriormente, mais eficácia, né? E o cara determinante se torna mais forte no processo posterior. Então a reprodução da hegemonia burguesa é trágica para quem parte da perspectiva do proletariado. E trágico aí é no sentido grego. Né? Na Grécia, né? A tragédia foi bem desenvolvida. O que significa tragédia? Significa uma pessoa que se apresenta com um determinado objetivo, mas a sua ação acaba sendo contrária ao objetivo que se propõe. O exemplo clássico de tragédia, né, é o caso de Édipo, que vai ao oráculo e diz que seu destino é matar o pai e se casar com a mãe. E aí o que ele faz? Foge para outra cidade para evitar, né, o seu destino. Mas ao fugir para evitar o seu destino, é que o seu destino se realiza. Isso é uma tragédia. Ele queria evitar, faz uma ação para evitar e acaba realizando o que ele supostamente queria evitar. E por que isso? Porque o oráculo disse apenas uma meia verdade. Esse é o seu destino. Mas não disse a verdade inteira. Ele era, por exemplo, era filho adotivo. Então ele queria fugir dos pais adotivos, mas acabou encontrando os pais biológicos, os pais. Daí ele, querendo evitar algo, por não ter acesso ao todo, à verdade e à totalidade, ele acaba fazendo aquilo que ele queria justamente evitar. Então essa é a ideia da tragédia. Por isso que ele está dizendo que se reproduzir a hegemonia burguesa é trágico para quem quer transformar a sociedade. Ele pensa que está concluindo a transformação e no fundo ele está, né, fazendo o contrário. Então é fundamental romper, né, com esse processo da hegemonia burguesa. A aceitação das concepções hegemônicas, né, proporciona articulações, popularidade, etc., mas reforça equívocos que são obstáculos para o tradicional presente e futuro. É a incoerência da tragédia. A negação das concepções hegemônicas pode gerar isolamento, mas o trabalho revolucionário, mesmo que em pequena escala, reforça a tendência revolucionária no presente e no futuro. Ou seja, a grande questão é que para o movimento revolucionário nós não devemos focalizar resultados imediatos em agora. Ou seja, o nosso trabalho tem que ser para o futuro. Então, mesmo que os resultados imediatos, né, ou localizados não sejam bons, a gente tem que fazer o trabalho que reforça a tendência geral. E não fazer trabalho que vai dar resultado, popularidade, ou seja lá o que for. E aí a grande questão para encerrar aí é a questão da dialética da revolução. Né? A dialética marxista, ela é revolucionária, só que se ela for isolada das suas bases, né, significa que sua deformação, já que ela é uma parte social de uma totalidade de pensamento, torna-se ideologia e deixa de ser dialética marxista. Então é fundamental a compreensão da totalidade marxista. Ou seja, não só a dialética em si, enquanto um método,
mas o materialismo histórico, a teoria do capitalismo, numa perspectiva do proletariado. Então é o todo. Esse curso aqui, por exemplo, não é um curso sobre o todo. Quem pode falar de vários aspectos, etc., ele está focalizando a dialética marxista. Só que é fundamental ter a percepção do resto. É uma questão de foco. Então, estou focalizando a dialética materialista, estou fazendo algumas referências ao resto e ao todo. Mas a dialética só é marxista dentro desse todo. Então, se eu extraio apenas dialética abstrata, concreta, etc., isso não quer dizer que seja marxista. Todos falam a palavra revolução, mas não ficam do lado do proletariado. Eu te proponho uma transformação, um novo realmente vislumbrado, enquanto o fogo da revolução não incendeia o mundo. As queimaduras queimam a carne do